Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a possibilidade do conhecimento. Será que ele é possível? Há três posturas na filosofia que falam sobre isso: o dogmatismo, o ceticismo e o falibilismo. O que são essas três posturas? O dogmatismo é aquele que defende a verdade e a certeza e não aceita a dúvida. O ceticismo é aquele que aceita apenas a dúvida e não aceita a verdade e a certeza. E o falibilismo faz uma espécie de síntese entre o dogmatismo e o ceticismo, porque para o falibilista ele aceita o quê? Ele aceita a dúvida e ele aceita a verdade e não aceita a certeza. Mas que verdade que o falibilista aceita? É justamente uma verdade provisória, transitória, probabilística e aproximativa, e não uma verdade absoluta, no sentido do que o dogmático aceita. O dogmatismo é a atitude de admitir a possibilidade de verdades seguras e certas. E na vida cotidiana, o dogmático é aquele que não põe em xeque essas verdades. Ele aceita elas de forma não tão criteriosa. Na vida cotidiana, o dogmático pode ser classificado como aquele que faz afirmações sem provas ou sem evidências. O dogmático é aquele que admite a possibilidade do conhecimento por meio dos sentidos, pela experiência e por meio também da razão, da inteligência. E ele aceita o conhecimento como dado, ele não põe em questão o conhecimento, ele não suspende o juízo para o conhecimento, ele aceita ele, não duvidando do conhecimento. Portanto, ele parte da ideia da verdade, da certeza e não da dúvida. Assim podemos dizer também que a atitude habitual do homem comum é uma atitude muito similar ao dogmático. Por outro lado, o ceticismo é uma atitude de duvidar da possibilidade da certeza objetiva do conhecimento. Assim, o cético é aquele que aceita a dúvida e não aceita nem a verdade e nem a certeza. Como o cético questiona evidências e convicções, ele acaba suspendendo o juízo para qualquer tipo de afirmação. Na vida cotidiana, o cético é aquele que nós intitulamos como sujeito que não acredita em nada, que duvida de tudo. É claro que se o cético dissesse nenhum enunciado é verdadeiro e não existe verdade, ele estaria se auto-refutando, porque quando ele defende que não há verdade e ao afirmar isso, ele está defendendo algo. Seria uma espécie de autocontradição. O cético ele não está duvidando aqui da verdade, mas ele está duvidando do conhecimento. E como podemos saber se o nosso estado consciente representa o mundo corretamente? O que é o real? Os impulsos neuroquímicos que nós temos quando vivenciamos algo são os mesmos de quando estamos sonhando ou alucinando. E por fim, a atitude falibilista é aquela que aceita apenas a verdade e a dúvida, e não aceita a certeza. Portanto, o falibilista é aquele que não chega a uma verdade absoluta das coisas. Ele duvida, ele aceita a verdade, porém essa verdade que ele aceita após a dúvida é uma verdade provisória e transitória, e jamais uma verdade fechada e definitiva. Assim, nós não podemos ter certeza de qualquer forma do conhecimento, fugindo assim tanto do ceticismo radical como do dogmatismo radical. Há sim formas mais válidas, legítimas e frutíferas de conhecimento, mesmo que não tenhamos certeza delas. Concluindo, nós podemos dizer que o cético é aquele que entre a certeza, a verdade e a dúvida fica apenas com a dúvida. O dogmático é aquele que fica com a verdade e com a certeza. E o falibilista é aquele que aceita a dúvida e a verdade, e jamais a certeza.